Paz do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Que alegria é estar na casa do Senhor, adorando em espírito e verdade. Você vai falar agora conosco na sua palavra, sem perca de tempo. Abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 5. Aleluia. Enquanto vocês procuram, agradeço ao meu Senhor por essa oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor nesta noite. Aleluia. Romanos capítulo 5. Graças a Deus. Deus é aquele que nos fortalece. Desde ontem nós estamos numa obra. Graças a Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Todos já encontraram, igreja? Amém. Nossa, a igreja aqui tem Bíblia, a escola bíblica dominical. Então vamos ler aqui o versículo, depois passamos para vocês. Vamos lá. Diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa, talvez tenha coragem de morrer. Tenha coragem para morrer. Mas Deus prova do seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Aleluia! Então, glorifique, exalte, louvado seja o nome do Senhor nessa noite. Igreja, a palavra do Senhor, aleluia, aqui é uma das cartas de Paulo para a igreja em Roma, direcionada aos irmãos, aos romanos, né? Então, esta carta de Paulo, ela foi escrita pelo apóstolo, né, Paulo, com o objetivo de explicar de maneira profunda e organizada o plano da salvação, pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Ao longo desta carta, igreja, Paulo ele mostra que todos pecaram e que a única forma de reconciliação com Deus é por meio da obra redentora de Cristo. Então, no capítulo 5 que acabamos de ler aqui dessa carta de Paulo, passa a explicar os resultados da justificação pela fé, demonstrando a paz com Deus, a esperança da glória e o amor divino. Aleluia! Dentro desse contexto aqui, bíblico, dessa carta de Paulo aqui fala, no versículo 8, ele ocupa um lugar central dentro dessa carta aqui, em que Paulo, ele relata a essência do Evangelho. Qual é a essência do Evangelho? O amor de Deus, demonstrado de forma concreta e sacrificial. Seja o nome do Senhor. E essa carta aqui, igreja, Paulo ele tinha uma preocupação com a igreja, e ele estava preocupado com essa igreja aqui em Roma, e assim ele escreveu essas cartas, porque Paulo, ele estava distante, mas ele escrevia carta
cartas para a sua igreja, aleluia. Então, igreja, o amor de Deus, ele é demonstrado de forma concreta e sacrificial, aleluia. Então, aqui Romanos, no capítulo 5, esse versículo 8 aqui, ele apresenta a forma suprema desse amor, aleluia, dizendo que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor nesta noite. Então Paulo, ele deixa claro aqui nessa carta que o fundamento da fé cristã não está no mérito humano de maneira alguma, mas está na graça soberana de Deus, revelada na cruz. Aleluia, aleluia. Então, esta carta aqui, ela nos traz esse ensinamento nesta noite, né? Nesta noite. Então, Paulo aqui, ele declara que Deus, ele não depende da bondade humana, mas mesmo quando a humanidade ainda vivia em pecado, Deus, ele demonstrou o seu amor enviando Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Deus demonstrou o seu amor enviando Jesus Cristo para morrer no seu lugar. E interessante que aqui Paulo, ele diz aqui, mas Deus prova do seu próprio amor. Então, igreja, Deus, ele não apenas fala de amor, ele demonstra o seu amor, ele demonstra o seu amor com ações, como Paulo está falando aqui. Mas Deus não apenas fala de amor, ele demonstra com ações, porque o nosso Deus, ele é um Deus que ama. Então Deus, ele nos amou primeiro, e o amor do nosso Deus é um amor incondicional, é um amor ilimitado e um amor fraternal. Deus, ele nos amou primeiro, não fomos nós, foi o Senhor, o nosso Deus, foi Ele que nos amou primeiro. É isso que Paulo estava falando aqui para a igreja, aos romanos, aleluia. Aqui no versículo 8, Paulo, a palavra diz, para conosco, mas Deus prova do seu próprio amor para conosco. Esse amor, igreja, é um amor pessoal, foi um amor direcionado para cada pessoa. Então Deus, ele nos amou, e o amor dele foi direcionado para mim e para você. Deus nos amou primeiro, igreja, e esse amor, igreja, ele foi provado na cruz. O amor de Deus, ele foi provado na cruz. Aleluia. E Paulo, ele continua a dizer nessa carta, ainda no versículo 8, a seguinte forma, que Cristo morreu por nós. Cristo morreu por nós. Jesus, ele morreu como substituto. Ele morreu como substituto, tomando sobre si a punição do pecado. Foi Jesus, foi ele que pagou o preço, foi ele que se sacrificou. Aleluia. Então o amor, Deus prova o seu amor para conosco, e Cristo morreu por nós, aleluia, como substituto sobre si, e a sua punição, e a punição do pecado, aleluia, seja o nome do Senhor. Então Paulo, quando ele fala aqui nessa carta que Cristo morreu por nós podemos ver aqui, a Bíblia ela diz em Isaías no capítulo 53, no versículo 5, somente a parte B, diz o seguinte: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então foi Jesus que pagou o alto preço, o preço de sangue, foi sacrificial. Mas primeiro quem foi que nos amou? Foi Deus, o Senhor, foi Ele que nos amou. O amor de Deus provado na cruz. Olha isso, igreja. E quem foi sacrificado? O Mestre, o Senhor Jesus. Ele não tinha pecado algum, mas o profeta Isaías, ele fala no capítulo 53, no versículo 5, o castigo que nos traz a paz.
estava sobre ele, pelas suas feridas fomos sarados. Então, igreja, aqui o profeta Isaías, ele estava falando sobre o Messias, ele estava falando sobre Jesus, o castigo que nos traz a paz, que Jesus que sofreu no nosso lugar, por meio do sofrimento dele, nós recebemos a paz com Deus. Aleluia, perdão, esperança e salvação. Aleluia. É isso que Paulo estava ensinando para os irmãos ali, para os romanos ali. Aleluia, nesta carta. Aleluia, glórias a ti, Senhor. Aleluia. Interessante que ainda aqui no versículo de número 8 diz assim, aleluia, quando ainda éramos pecadores. Aqui Paulo ele está se referindo sobre a condição do ser humano. É isso que Paulo está se referindo, sobre a condição do ser humano. Então Paulo, o apóstolo, ele deixa claro que o ser humano ele estava em quê? Em pecado. O ser humano ele estava em pecado, afastado de Deus, e não havia arrependimento. Aleluia, glórias a ti, Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Então aqui nós podemos entender que o amor de Deus, ele foi sacrificial, porque ele sacrificou o seu Filho Jesus, mas primeiro ele nos amou. O amor de Deus provado na cruz, aleluia. Igreja, Deus, ele demonstrou o seu amor ao enviar Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Foi ele. Olha, veja só, em Romanos no capítulo 7, no versículo 7 ainda do capítulo 5, diz assim, olha, dificilmente alguém morreria por um justo. Romanos 5, 7. Dificilmente alguém morreria por um justo. Não é verdade? Ninguém ia morrer por um justo. Jesus era justo. Jesus, ele não tinha pecado nenhum. Mas só que Jesus, ele veio ao mundo para um propósito. E esse propósito foi o amor de Deus. Porque primeiro veio o amor de Deus sobre a humanidade. Então Jesus, ele veio com esse propósito. Mas ele merecia ter morrido? Não. Mas o propósito de Jesus ter vindo na terra teria que ser cumprido por causa do amor de Deus provado na cruz. Aleluia. E isso mostra, igreja, nós possamos entender que a salvação, ela é fruto da graça divina. Aleluia. E não das obras. Revelando um amor sacrificial, imerecido e profundo. Porque foi sacrifício, foi morte de cruz. E a cruz que Jesus carregou foi uma cruz pesada. As suas pesaduras. Igreja, foi grande o sacrifício, foi imerecido, porque Jesus, ele não merecia. E esse amor foi tão profundo, porque o Senhor, ele fez isso pela a humanidade. O amor de Deus provado na cruz, aleluia. Romanos no capítulo 3, no versículo 23, diz assim, Romanos 3, 23, diz assim, olha, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Aleluia. Então aqui Paulo está falando que todos pecaram. Então nós podemos entender da seguinte forma, que não existe pessoa perfeita diante de Deus. Todos pecaram. Nós aqui éramos pecadores, não é verdade? Então foi o amor de Deus provado na cruz através de Cristo Jesus. Aleluia. Aleluia. Então o pecado, igreja, ele nos afasta da glória de Deus. O pecado, ele nos afasta da glória de Deus. E ninguém pode se salvar por méritos próprios, de maneira alguma. Todos nós falhamos diante de Deus e precisamos da salvação que vem por meio de Jesus Cristo. Aleluia. A justificação, ela vem pela graça e não por obras. Ei, não é por obras. Não é porque eu faço a obra do Senhor que eu estou salva. Não é porque eu faço boas ações. Não é porque eu abençoo meu irmão. Não é porque eu oferto uma
rasga. Não, não é por obras, não. A salvação, ela é vida pela graça. Você tem que reconhecer o sacrifício do Senhor Jesus ali naquela cruz. Ele não merecia, mas ele morreu. Ele carregou sobre si as nossas dores, os nossos pecados, para que nós fôssemos alcançados pela graça, pela fé em Cristo Jesus. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glórias a ti, Senhor. Santo é o teu nome, Deus. Aleluia. Efésios é mais uma das cartas de Paulo. Quando Paulo ele direciona esta carta para a igreja em Éfeso, para os irmãos ali em Efésios. E Paulo ele descreve também essa carta ao dizer no capítulo 2, no versículo 8 e 9, diz da seguinte forma: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Aleluia! É pela graça. Paulo está falando aqui para a igreja de Éfeso, e hoje o Senhor está falando nesta noite. É pela graça que vocês são salvos, mediante a fé em Cristo Jesus, e não é por obras, não, para que não venhamos nos gloriar. Não é por obras, não é pelo que eu faço, é pela graça. Então reconhece a morte de cruz, foi sacrifício, foi sangue derramado. Igreja, o que vai te separar do amor de Jesus, do amor de Deus na tua vida, igreja? Igreja, estamos num tempo difícil, são os últimos dias. Muitos não querem mais esse compromisso, não querem mais ouvir a palavra do Senhor, não querem mais ouvir o sacrifício de Jesus, que foi morto ali naquela cruz, para que nós fôssemos redimidos dos nossos pecados, para que nós fôssemos alcançados pelo amor, pela sua graça. Muitos não querem. Igreja, vigiados, porque a vinda do Senhor Jesus está próximo. Aleluia. E quando ele vier, não pode ser que não haja mais tempo de você se render diante do Senhor Jesus e reconhecer o seu sacrifício. Aleluia. Então, igreja, vigiai-vos. Aleluia. Então Paulo ele diz assim: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé e não por obras. Igreja, entenda uma coisa: a salvação, ela é um presente de Deus, recebido pela graça, mediante a fé, e não conquistado por obras. Aleluia. E isso mostra, igreja, aleluia, que ninguém pode se gloriar ou se salvar por esforço próprio, pois tudo vem da bondade e misericórdia de Deus. Tudo vem da bondade e misericórdia de Deus. O amor de Deus provado na cruz. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Isaías, no capítulo de 59, versículo 2, diz assim: mas as iniquidades de vocês, ó igreja, olha o que o profeta Isaías diz: mas as iniquidades de vocês fazem a separação entre vocês e o seu Deus. A única coisa que faz a separação do homem entre o Senhor, entre o nosso Deus, é a iniquidade. Aqui o profeta Isaías, aleluia, ele está se referindo ao povo de Israel em um tempo, igreja, um tempo de decadência espiritual. Aquela nação, ela foi escolhida por Deus, e aquele povo que conhecia a lei, aquele povo, ele conhecia a lei, aleluia. E aí aqui eles estavam, sabe o que? Eles estavam praticando injustiça, violência e idolatria. Então aqueles que reclamavam, eles reclamavam que Deus ele não estava ouvindo. Eles reclamavam, igreja, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, igreja, a única coisa que nos afasta de Deus é o
pecado. Então o profeta Isaías, ele diz: mas as iniquidades de vocês fazem a separação entre vocês e o seu Deus. O pecado, ele separa o homem de Deus, quebrando a comunhão e o relacionamento com Deus. É o pecado. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Agora, igreja, vou abrir só um parêntese aqui. Se você for ver no livro de Gênesis, logo no princípio, aleluia, no versículo 2 e no versículo 3, a Bíblia vem falar quando Deus, ele criou o homem. Deus, ele criou o homem e ele criou a mulher. Aleluia, veja só. Olha o que o profeta Isaías disse: mas as iniquidades de vocês fazem a separação entre vocês e o seu Deus. O pecado separa o homem de Deus, quebrando a comunhão e o relacionamento com Deus. E isso, igreja, veio desde o princípio criação. Gênesis no capítulo 2 e no capítulo 3, se você for ler esse texto, você vai ver quando Deus, ele cria o homem. Deus, ele cria o homem, aleluia, ele formou o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas e deu vida ao homem, e o Senhor plantou um jardim do Éden, né? E ali o Senhor, quando ele formou aquele homem, Adão, ele ficou ali, e daquela terra ali fez brotar árvores frutíferas. Eram árvores frutíferas. Mas só a igreja, que a palavra do Senhor, ela vem nos dizer que Deus, quando ele formou o homem, deixou ali naquele jardim do Éden ali, ele deu uma ordem ao homem. Ele falou para o homem ali, para Adão, ele disse: olha, de toda árvore você pode comer livremente, mas da árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer. Quem foi que deu a ordem para o homem? Não foi o Senhor? Foi o Senhor que deu a ordem. De todo fruto da árvore do jardim podeis comer, mas da árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer. Então Deus, quando ele viu que Adão não era bom estar só, ele formou a mulher para ser auxiliadora com ele. Já está no capítulo 3, vem relatar isso aqui. Então ele criou a mulher e ele deixou a mulher com Adão, entregou para Adão a mulher Eva. E a Bíblia diz, a palavra do Senhor, que a mulher, ela foi enganada pela serpente. Aleluia. Ela enganou. A serpente disse assim à mulher: é certo que vocês morrerão, porque Deus sabe, no dia em que dele comer, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus vocês serão e conhecereis o bem e o mal. Então, igreja, aqui nós podemos ver que a mulher, ela foi enganada pela serpente, e por ela ser enganada pela serpente, a Bíblia fala, a palavra do Senhor vem nos dizer que a mulher, quando ela viu aquela árvore tão bonita, tão agradável ali no meio do jardim, aquela árvore do conhecimento do bem e do mal, a qual o Senhor ordenou para o homem que ele não viesse a comer. Mas veja assim, mesmo assim, Eva foi lá, colheu o fruto e comeu aquele fruto. E o que ela fez? Ela foi, ofereceu para o homem. Mas o que foi que Deus ordenou para o homem? O que foi que Deus falou para o homem? Ei, de toda a árvore do jardim podeis comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não podes comer. Só que Eva foi oferecer. Mas olha só, Adão caiu e comeu do fruto. E quando ele comeu do fruto, nós possamos entender aqui que houve uma desobediência de Adão, porque o Senhor disse não comer, e Adão comeu. Então Adão, ele foi o que? Desobediente, e desde aí se iniciou o pecado entre a humanidade. Então é desde o princípio, isso é do ser humano. Aleluia, louvado seja o nome. Que as iniquidades de vocês fazem a separação entre você e Deus. É o pecado, e a desobediência ao Senhor é pecado aos olhos dele, igreja. Então, igreja, é necessário que nós venhamos obedecer tudo que
está escrito aqui nessa palavra. Então, nessa palavra aqui, se você for ver, fala muito sobre a obediência. Mas só que muitos não querem obedecer, muitos não querem ouvir a voz do Senhor, muitos não querem estar diante da presença do Senhor, não querem dar ouvidos, querem fazer o que quer da sua vida. Não é assim, igreja. Ei, nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Se eu sou uma nova criatura, então no passado, olha, é passado, então eu tenho que ser obediente ao meu Senhor, porque se eu não for obediente ao meu Senhor, o pecado, estou pecando contra o meu Deus. Então, a palavra do Senhor para nos dizer aqui, o profeta Isaías diz bem claramente: as iniquidades de vocês fazem separação entre Deus, entre você e Deus, é isso. E aquele povo ali, o povo de Israel, eles estavam no pecado, eles estavam errados, eles estavam na idolatria, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, igreja, nós temos que reconhecer que nós, aleluia, precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus na nossa vida, porque se não tivermos Deus na nossa vida, o que será de nós, igreja? Ei, o mundo está aí, então é necessário que nós possamos estar obedientes, obedecendo ao Senhor em sua palavra, aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Vamos voltar aqui para o texto, Romanos capítulo 5. Romanos 5, aleluia. O apóstolo Paulo, ele finaliza, diz aqui no versículo de número 8: mas Deus prova do seu próprio amor. Aleluia. Então aqui nós vemos que é a iniciativa do amor de Deus. Deus, ele não esperou o homem mudar. Ele tomou a iniciativa de amar e salvar. Foi Deus. O amor de Deus provado na cruz. Foi Deus que deu essa iniciativa à igreja. Então a igreja te rende aos pés do Senhor. Hoje é noite de renovo, hoje é noite de reconciliação com o Senhor. Faça uma análise na sua vida, veja como você está na presença do Senhor. Ei, todos os dias, igreja, nós temos que nos reconciliar, porque nós pecamos todos os dias, e se nós queremos a presença de Deus na nossa vida, nós temos que estar todos os dias nos reconciliando diante de Deus, para que nós não venhamos perder a sua presença. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Então Deus não esperou o homem mudar. Ele tomou a iniciativa de amar e salvar. O amor de Deus provado na cruz. E esse amor, igreja, ele foi provado. A palavra do Senhor, ela confirma esse amor, porque Deus ele amou o mundo. E a palavra do Senhor diz, aleluia, em João no capítulo 3:16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, ele tomou essa iniciativa. Ele amou o mundo, ele amou a humanidade, ele amou a mim e a você. Então o amor primeiro veio de Deus, esse amor que foi provado na cruz, aleluia, glória. Esse amor, ele vem de Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Este amor, ele vem de Deus, aleluia, aleluia. Na primeira carta do apóstolo João, aleluia, no capítulo 4, versículos de número 9 e 10, diz assim, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. E nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus,
mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Aleluia! Veja só, mais uma confirmação na palavra do Senhor sobre o amor de Deus provado na cruz. Aleluia! Aqui o apóstolo João, ele relata que o amor não nasceu da iniciativa humana, foi Deus que tomou a iniciativa de nos amar. Ele demonstrou esse amor enviando o seu Filho. Jesus, ele foi enviado como propiciação, é o que o apóstolo está relatando nessa carta. Aleluia, aleluia. Jesus foi enviado como propiciação, ou seja, como um sacrifício que satisfaz a justiça de Deus e remove o pecado. Aleluia. Veja só, o Senhor Deus, ele nos provou enviando o seu Filho Jesus para morrer na cruz. Aleluia. Que amor foi esse? Foi um amor sacrificial. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor. Aleluia. Igreja, o verdadeiro amor não começa no ser humano, mas começa em Deus. É o verdadeiro amor. Ele não começa no ser humano, ele começa em Deus. Ele nos amou primeiro e demonstrou esse amor. Ele demonstrou ao enviar seu Filho Jesus como sacrifício pelos nossos pecados. Que amor é esse, igreja? Qual é o pai, qual é a mãe que entregaria o seu filho por amor à humanidade aqui, igreja? Essa pergunta e essa resposta fica para cada um nessa noite. Olha só, nós temos que reconhecer, igreja, temos que reconhecer o amor de Deus na nossa vida. Nós temos que reconhecer, nós temos que permanecer caminhando com o nosso Deus e nunca desistir e nunca parar. Nós temos que estar sim diante do nosso Deus, que nada venha nos separar do amor de Deus, que nada venha nos separar, nem as tribulações, nem as angústias, nada venha nos separar, nem ao menos o pecado. Mas não tem, nós pecamos sim, mas nós precisamos sim nos reconciliar todos os dias com o Senhor, porque muitas das vezes você pensa que você está bem, mas o Senhor, é aquele que contempla, é aquele que sabe, ele sabe sobre de cada um nessa noite. Então, igreja, é noite de reconciliação, é noite de te render, de reconhecer esse amor sacrificial do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, igreja, o Senhor Ele te ama do jeitinho que você é, do jeitinho que você está, Ele te ama. Então, igreja, não adie essa decisão esperando ficar melhor, porque não vai ficar melhor, a cada dia vai piorar, então é necessário que nós estejamos firmes com o Senhor, é necessário que estejamos vigilantes, é necessário que estejamos na presença do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então, igreja, a prova desse amor, o apóstolo Paulo ainda relata aqui nessa carta aos Romanos. Ele diz assim: Cristo morreu por nós. Aleluia. Ele diz aqui que Cristo morreu por nós. Então, a cruz é a maior demonstração desse amor divino. Jesus, ele morreu por nós, no nosso lugar, pagando o preço do pecado. E esse preço, ele foi alto, foi preço de cruz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 18 e 19, diz assim, 1 Pedro 18, 19: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil
que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, como de um cordeiro, sem defeito e sem mácula. Jesus, ele era justo, ele não tinha defeito algum, ele não tinha pecado algum, mas ele foi sacrificado na morte de cruz por nós, por nossos pecados, para que nós venhamos ser alcançados pela graça do nosso Senhor. Aleluia, mediante a fé. Então, igreja, aqui o apóstolo Pedro, nesta primeira carta, ele relata o seguinte, que nós fomos o quê? Resgatados da velha vida do pecado, não por coisas materiais, como ele está relatando aqui, não foi por ouro e nem por prata, mas pelo precioso sangue de Jesus. Então aqui ele compara Jesus a um cordeiro sem defeito, mostrando que Cristo foi perfeito e morreu em nosso lugar para pagar o preço da nossa salvação. O amor de Deus provado na cruz. Que amor foi esse? Ele entregou o seu único filho, o unigênito Jesus, para morrer por nós, pela humanidade. Aleluia, não foi por obras, não foi por ouro e não foi por prata, foi pelo precioso sangue de Jesus derramado ali na cruz. Aleluia, glória. O verdadeiro amor, ele não começa no ser humano, mas em Deus. O verdadeiro amor não começa no ser humano, mas em Deus. Então ele nos amou primeiro e demonstrou esse amor ao enviar o seu filho como sacrifício pelos nossos pecados. Aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, aleluia. Então, igreja, Cristo morreu por nós. A cruz é a maior demonstração do amor divino. Jesus morreu no nosso lugar, pagando o preço do pecado. Aleluia. Isaías capítulo 53, no versículo 5, diz assim, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Aleluia. Então, igreja, o profeta Isaías aqui, ele se expressa ao dizer aqui, aleluia, que o servo do Senhor, aqui ele está falando de Jesus, ele sofreu em nosso lugar por pessoas, né? Ele foi transpassado, ele foi moído, ele foi castigado por erros nossos, né? Por nossos próprios erros. Então, pelos nossos pecados e transgressões. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Muito obrigada, Deus, pelo teu amor provado na cruz. Aleluia. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Então, o profeta Isaías, quando ele diz assim, que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, aqui nós podemos ver a separação entre Deus e o ser humano causada pelo pecado. Isso foi revelado pelo sofrimento de Jesus. Ele recebeu, foi Jesus que recebeu o castigo para que nós tivéssemos paz com Deus. Foi ele, aleluia. Então o profeta Isaías, ele diz mais, pelas suas pisaduras fomos sarados. Aqui ele está dizendo, nós fomos o quê? Curados, mas curados espiritualmente, com perdão, com restauração e vida diante de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Aleluia. E Paulo aqui, em mais uma de suas cartas, em 2 Coríntios, aqui Paulo, ele escreve para a igreja de Corinto, no capítulo 5, no versículo 21, ele diz assim, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. Aleluia. Então Cristo,
aleluia, ele tomou o nosso pecado e nós recebemos a justiça de Deus. Aqui o apóstolo Paulo, aqui ele está relatando aqui, nesta mensagem, nesta carta aqui, que aquele que não conheceu o pecado, ele está falando de Jesus, ele se refere-se a Jesus, que viveu sem pecado e o fez pecado por nós, aleluia. Significa que Jesus tomou sobre si a culpa dos nossos pecados, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, igreja, somente através de Cristo nós recebemos a justificação que vem de Deus, o amor de Deus provado na cruz, aleluia. E nós temos que valorizar sim o sacrifício de Jesus na cruz, mas como? Vivendo uma vida grata e obediente, aleluia, aleluia, aleluia. E o resultado desse amor, igreja, aleluia, aleluia, para viver uma vida grata e obediente por causa da morte de Cristo, né? Hoje nós temos o quê? O resultado desse amor. Entenda, igreja? Por causa da morte de Cristo, hoje temos o resultado desse amor. E qual é o resultado? É o perdão, é a reconciliação e a vida eterna. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Já estou finalizando aqui, tá? Romanos, no capítulo 5, no versículo 1, que nós lemos logo de princípio, diz assim: justificados, pois, mediante a cruz, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. Então nós fomos justificados em Cristo Jesus pela fé. Então, igreja, quando uma pessoa crê em Cristo Jesus, ela está sendo justificada, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, ou seja, declarada justa diante de Deus. Então, quem crê em Jesus não é mais apenas criatura, mas passa a ser filho de Deus, com uma nova identidade, uma nova vida e uma nova esperança em Cristo Jesus, aleluia. Aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. João, no capítulo 1, no versículo 12, aleluia, santo é o teu nome. João, no capítulo 1, no versículo 12, diz assim, para finalizar: mas a todos quanto o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aleluia. Olha só, igreja, aleluia. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, aleluia, aleluia. Então, igreja, não é por obras, não é por mérito nem nascimento natural, mas pela fé em Cristo. Receber Jesus significa aceitá-lo como Senhor e Salvador da tua vida, aleluia. Então, igreja, nós temos que aceitar sim esse amor de Cristo Jesus, aleluia, mediante a fé. E não só isso, nós também temos que compartilhar esse amor com outras pessoas, o amor de Deus provado na cruz, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, igreja, Deus, Ele não te amou porque você era bom, Ele te amou para te tornar novo, uma nova criatura. A prova, aleluia, a cruz, ele é a prova que o amor de Deus, ele é real, profundo e eterno. O amor de Deus provado na cruz, aleluia. Poder ficar de pé, igreja, aleluia, glorificando e exaltando o nome do
do Senhor nessa noite. Então, igreja, o Senhor, Deus, Ele te amou primeiro, quando você ainda era pecador. E hoje é dia de aceitar esse amor, o amor de Deus provado na cruz. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é noite, igreja, de fazer uma reflexão, da sua vida. Como você está na presença do Senhor? Você pode até dizer: eu estou bem, mas você está mesmo? O Senhor está contigo mesmo? Ei, é noite de se reconciliar. Eu sou a primeira aqui neste altar a me reconciliar com o meu Senhor, porque eu reconheço, igreja, eu reconheço que eu sou pecadora, eu peco todos os dias, aleluia, mas eu peço perdão ao Senhor nessa noite. Eu peço perdão pelas minhas iniquidades, e hoje eu me reconcilio diante deles, igreja. Então é necessário reconhecer esse amor sacrificial, igreja, aleluia. Quem quer receber a oração? Quem quer esse amor de Deus na sua vida? Quem quer se reconciliar esta noite? Quem quer se derramar com humildade na presença do Senhor e dizer: Senhor, muito obrigada pelo teu amor, porque o Senhor me amou primeiro, Deus. Muito obrigada pelo sacrifício de cruz do teu filho Jesus, Senhor. Muito obrigada. Vem aqui na frente aqueles que precisam se reconciliar, aqueles que precisam voltar para Jesus, aqueles que querem aceitar Jesus, aqueles que querem uma oração nesta noite. Você pode vir aqui na frente. Eu vou orar com vocês. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia.